Olá, querido, olá, querida. Obrigado, Mari, Cleide, por dirigir este início, nosso momento de intercessão, de maneira tão agradável, tão espiritual. Deus esteja abençoando vocês e a todos vocês que estão participando neste momento, deste culto, né? Nós estamos falando sobre cuidados para o ano novo. E olha, o ano novo está ficando velho. Nós já estamos no final de fevereiro, daqui a pouco entra março e tal, e outras coisas. Então, a gente está dando para você algumas dicas para você se cuidar e também para ajudar outras pessoas, cuidar de outras pessoas. E hoje nós vamos estar comentando sobre descansar, né, e cuidar dos outros, né? Sobretudo, eu queria falar do descanso, que faz parte importante do nosso dia a dia. E eu quero ler para você um versículo que eu tenho certeza que você conhece muito bem. É o Salmo 127, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar um pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que ele ama, mesmo quando estão dormindo. Olha, o salmista, quando escreveu esse texto, estava falando para nós, estava falando para a nossa cultura, nosso estilo de vida. Eu quero deixar aqui para você duas perguntas que eu extraio do livro de um autor chamado Matthew Walker. O nome do livro é Por que Nós Dormimos? Um livro que eu recomendo para você. Por que nós dormimos? E ele faz as seguintes perguntas. Você acha que dormiu o suficiente nesta semana que passou? Ou na última semana, nos últimos dias? Você dormiu o suficiente? Consegue se lembrar da última vez que acordou sem o despertador? Acordou, sem precisar de despertador. E sentindo-se revigorado, não tendo que recorrer à cafeína ou qualquer outra coisa para despertar. Sabe, aqui você acorda assim, aquele dia que você fala, mais um dia, eu queria virar para um lado, para o outro. Você se lembra quando foi que isso não acontecia? Você acordou na boa, sem despertador, animado, pronto para uma vida. E ele diz, diante dessas duas perguntas, que se a sua resposta a qualquer delas for negativa, você não está sozinho. Você não está sozinho, né? 2/3, diz ele, dos adultos em todos os países desenvolvidos não seguem a recomendação de ter 8 horas de sono por noite. E essa é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Termos uma média de 8 horas por noite. É lógico que existem pessoas com metabolismo diferente, pessoas que têm um relógio interno diferente e tal, né? Uns precisam dormir mais, outros precisam dormir menos. A minha esposa, a Valéria, ela dorme muito pouco. Ela vai dormir 11 horas, meia-noite, e 6 horas da manhã, às vezes 5:30 da manhã, ela já acordou, já está e sai no pique. Mas isso não é a média. Eu, particularmente, preciso de umas 18 horas de sono. Bom, aí é exagero. Mas eu creio que com umas 8, 9 horas de sono, eu fico legal, tá? Então, assim, como é que vai o seu descanso? Como é que vai o seu sono? Eu acho engraçado aqui que o salmista fala, né? Não adianta trabalhar demais, porque isso é o mote dos nossos dias, né? A gente trabalha demais. A gente acha bacana estar ocupado. É bacana. Não, eu me lembro uma vez uma pessoa me ligou para me convidar para pregar em algum lugar aí, e eu falei assim, não, para aí que eu vou olhar minha agenda. Né? Que nada, eu sabia que eu estava livre aquele dia. Mas é porque é mais bacana você se fazer de difícil e dizer, ai, minha vida está uma loucura. Né? Nós vivemos uma época que temos que ficar ali
intensivamente trabalhando, né? E aí a gente não descansa. E nesse autor do Porquê Nós Dormimos, ele diz que a gente desvaloriza tanto o sono, como é desvalorizado hoje, porque eu sei que muita gente, nesta hora, agora, está na faculdade, vai chegar em casa às 11 horas, meia-noite, meia-noite e pouco, e vai acordar às 6 horas da manhã para sair para o trabalho, dando muito pouco. Chega na final de semana, o pessoal vai para as baladas, o pessoal vai fazer um monte de coisa, compras, e as pessoas não descansam. Este autor, Walker, ele fala assim, o hábito de dormir menos de 6 ou 7 horas por noite abala o sistema imunológico, mais do que duplicando o risco de câncer. Nosso corpo fica com poucas defesas. Sono insuficiente é um risco, é um fator de estilo de vida decisivo para determinar se um indivíduo desenvolverá doença de Alzheimer. Sono inadequado até as reduções moderadas por apenas uma semana. Uma semana de sono inadequado altera os níveis de açúcar no sangue de forma tão significativa que pode fazer com que a pessoa seja classificada como pré-diabética. Ele também aumenta a probabilidade de as artérias coronárias ficarem bloqueadas e quebradiças, abrindo assim o caminho para doenças cardiovasculares, derrame cerebral e insuficiência cardíaca congestiva. E ele cita, o Dr. Walker, uma mente agitada faz um travesseiro inquieto. Sabe assim? Você vai dormir com tantos problemas na cabeça, tão agitado, você ainda não desligou, que parece que é o travesseiro que está inquieto. Você vira para cá, vira para cá, vira o travesseiro para lá, vira para cá, mas não consegue. Então, tem que tomar muito cuidado, com o que nós fazemos com o nosso sono. Não estou dando esses dados aqui, não é para você perder o sono, não. É para você pensar um pouco mais de como vai a sua vida. Nós temos uma cultura de que quem dorme muito é preguiçoso. Eu sou madrugador, eu durmo tarde, acordo cedo, etc. E você acha isso muito bacana. E pode estar prejudicando a si mesmo. Está se prejudicando. Né? Ele diz assim que o sono reduzido contribui para todas as principais enfermidades psiquiátricas, incluindo depressão. No pedido de oração aqui foi citado um caso muito triste aí de suicídio por causa da depressão. A depressão é a principal causa de suicídios, né? A ansiedade e tendência ao suicídio. Olha só. Tá? Então, como é importante a gente dar valor ao sono. Gente, nós dormimos 1/3 da nossa vida. Nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo. Será que foi por acaso? Será que foi um engano de Deus? Nós precisamos dormir. Nós precisamos descansar. Olha só que frase difícil aqui, que frase dura de ouvir. Quanto mais breve é o seu sono, mais breve será a sua vida. Isso que está falando é um cientista, uma pessoa que estuda profundamente o sono. Então, não é um chute de alguém, não. Né? Então, algumas pessoas dizem, eu vou dormir, para quê? Quando eu morrer, eu durmo. E ela não sabe que, não dormindo, ela pode estar antecipando a morte dela. Né? Infelizmente, os seres humanos são a única espécie que se priva deliberadamente de sono sem obter um ganho legítimo. Pelo contrário, a gente consegue muitos prejuízos. Né? E a Organização Mundial de Saúde ela já declarou que há uma epidemia de privação de sono em todos os países industrializados. Uma epidemia de privação de sono. E os cientistas estão começando a pressionar os médicos que passassem a prescrever sono. Olha, você precisa dormir. Dormir mais. Isso não é para confundir médico que está receitando remédios para dormir. Isso já está mais do que provado dos prejuízos que esses remédios para dormir
causem na nossa vida, inclusive demência. Né? Está falando daquele sono natural. Eu não sei se você tem os seus rituais de sono. Eu tenho os meus. Né? Por exemplo, o sono é aquele momento em que eu gosto de ler, antes de dormir. Normalmente, livros não muito difíceis. Entende? Aqueles livros que você tem que pensar muito, porque aí você fica muito agitado. Mas eu gosto de ler uns livros mais amenos, desse tipo. Eu gosto de dormir no escuro, né? Porque o dormir no escuro, a escuridão, ela facilita certos elementos no nosso cérebro que ajudam a dormir no escuro. Eu procuro não ficar muito ligado, por exemplo, na televisão, essas coisas, porque elas deixam a gente muito agitados, né? Eu tive um tempo na minha vida que, aos domingos à noite, eu não conseguia dormir. Eu ficava a noite inteira, de domingo para segunda, acordado, porque eu estava tão aceso, tão ligado, e não conseguia. Outras pessoas podem preferir tomar um banho. É um momento para uma meditação, um momento para uma oração. Né? São períodos muito interessantes. Criar um ritual do sono, aquele ambiente agradável para dormir. Então, a gente deveria colocar na nossa rotina, no nosso cotidiano, assim, uma maior atenção para o nosso sono, para descansarmos, para nos recuperarmos, para nós nos restaurarmos das lutas do dia a dia. A Tish Warren, ela diz que os hábitos de sono, eles têm alguns efeitos na nossa vida. Por exemplo, os hábitos de sono revelam quanto moldam os nossos amores. Entendeu? O indicador decente, ela diz, de que amamos, do que amamos, se voluntariamente sacrificamos o sono por aquilo. Quanta gente aqui já não ficou acordada porque um ente querido? Eu já fiquei acordado pelo filho, vai ficando tarde, eu pego no sono, acordo, o filho ainda não chegou, né? E bate aquela preocupação. Então, o sono pode revelar os nossos amores, né? Isso é muito importante. Mas também, o sono também revela, o sacrifício do sono revela os nossos amores menos nobres. Quer dizer, você ficar o tempo todo ali jogando, esse é um problema que muitos enfrentam, passam a noite jogando online, ou fazendo uma maratona de filmes da Netflix, ou ficar ali no celular. Um outro ritual que eu tenho de sono por exemplo, eu não durmo com o celular do meu lado. Eu deixo o celular no meu escritório. Pode tocar à vontade, pode fazer o que quiser. Se for importante, de algum jeito eu vou ficar sabendo. Já não aconteceu com você? Você está ali deitado, toca, recebi um zap, recebi uma mensagem, e aí você perde o sono. Mas muitas vezes a gente troca o sono por coisas fúteis, por coisas banais. Né? E isso é muito prejudicial para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Né? Os meus hábitos revelam e moldam o que eu amo e o que eu valorizo, quer eu admita ou não. Né? Então, cuidado com isso. Né? Ela também nos diz que os hábitos de sono revelam e moldam o que confiamos. Né? Ficamos acordados, preocupados com o nosso emprego, nossa saúde, com as pessoas que amamos. Em que nós confiamos? Eu me lembro uma vez eu fiz um negócio, não dormi aquela noite, acordei, levantei, fui na calculadora, será que eu fiz um bom negócio? Será que eu vou conseguir pagar? Etc. Em que você confia? O Salmo 127, que nós acabamos de ler, diz que se o Senhor Deus não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Né? Então, o sono é um ato de confiança. Confiança em Deus. Ó Deus, eu não estou controlando nada agora. Está tudo fora do meu. Eu vou estar apagado. Né? O Senhor que está cuidando de mim, está cuidando da minha casa, o Senhor que está cuidando da minha conta bancária, eu não vou me preocupar com isso. Eu vou dormir.
Eu acho muito interessante aquela história de Pedro, que lá em Jerusalém ele estava na prisão e o anjo foi libertá-lo. E quando ele chegou lá na cela do Pedro, ele estava dormindo. Se você corresse o risco de morrer amanhã, você dormiria essa noite? Mas Pedro dormiu. Outra história também que me deixa muito impressionado e que revela a confiança, a paz, é Jesus lá no barco, em meio à tempestade, dormindo, puxando mal ronco. E aí lá estava Jesus, descansando. É lógico que aquele barco nunca iria afundar, porque Jesus estava nele, o Salvador da humanidade. Jesus não se assustou, não perdeu o sono por causa da tempestade. Eu, por exemplo, quando eu estou viajando e alguém está dirigindo do meu lado, alguém, um outro motorista, eu não consigo dormir. Não é? Isso é uma vergonha para mim. Não é? Mas assim, o nosso hábito de dormir revela em quem confiamos. Né? O Salmo diz assim, né? Pois Deus em quem dá sustento a quem ele ama, mesmo quando estão dormindo. A gente pode estar dormindo, tranquilo, porque Deus está confiando. Mas a gente tem uma mania de querer estar no controle de tudo. O sono, o descanso, nos ajuda a entregar o controle para Deus. E aí a gente descansa. A nossa necessidade de sono revela que temos limites. Somos incapazes de nos defendermos, de nos protegermos, de controlar o mundo ao nosso redor. O sono expõe essa realidade. Somos frágeis e fracos. Precisamos de um guia e de um guarda. Você não pode estar acordado o tempo todo, você não pode estar desperto o tempo todo, você não pode estar no controle o tempo todo. Nós somos frágeis, nós precisamos dormir, nós precisamos desligar de vez em quando. De vez em quando, não, todo dia, não é verdade? A gente precisa desligar. E Deus cuidando de nós. Né? Então, tome cuidado com isso. Né? Você reconhece que você é uma pessoa limitada, que você precisa descansar até para. Você não pode trabalhar inveteradamente, não pode fazer tudo ao mesmo tempo, não pode ficar levando para a cama o seu trabalho. Tem gente que leva isso até para o hospital, seu trabalho para o espiritual. Segundo informações de uma entidade, quase 30% dos adultos têm, em média, menos de 6 horas de sono por noite, algo muito inferior à faixa recomendável, de 7 a 8 horas. Somente cerca de 30% de estudantes de ensino médio relatam ter pelo menos 8 horas de sono numa noite comum, de um dia útil, embora eles precisem de cerca de 10 horas. Em uma pesquisa de âmbito nacional, isso lá nos Estados Unidos, mais de 7% das pessoas entre 25 e 35 anos admitiram que deram pescadas enquanto dirigiam no último mês. Sei lá, está tão cansado que dorme no volante. Dá uma cochilada. E essa epidemia de saúde pública, ela revela, sinaliza uma crise espiritual. Uma cultura de amores desordenados e adoração desordenada. Nós gostamos de tanta coisa, nós nos rendemos a tantos ídolos das mídias sociais, da televisão, dos jogos e de tantas outras coisas. Eu fico muito triste triste e irritado, né, quando tem jogo decisivo dos times por aí, e o jogo acaba tarde, 11 horas, e aí depois aquele foguetório, você acorda, isso é um desrespeito para com a nossa vida e para com o sono, não é? Muitas vezes nós resistimos ao sono e desenvolvemos fadiga nas nossas vidas diárias. E a gente fica irritadíssimo. Eu sempre ensino que, por exemplo, a gente nunca deve discutir uma situação, um assunto muito complexo, muito delicado, quando a gente está cansado. O marido chega em casa depois do trabalho, ou a esposa está lá fazendo uma faxina, o marido, e estão cansados, ainda vão discutir questões difíceis. Isso só vai gerar briga. Quando a gente está muito cansado, a gente perde o controle sobre as nossas emoções. E a Tish Warren, ela também fala que a nossa necessidade por sono
nos lembra do nosso limite supremo. Nós vamos morrer. Nós somos limitados. E um dia nós vamos morrer. Há uma frase latina, memento mori, que significa lembre-se de que você vai morrer. Né? Há uma oração muito comum que as pessoas fazem, eu não faço essa oração, mas eu vou fazer assim, se eu morrer essa noite, etc., né, me leve na tua paz. Né? O sono prenuncia a nossa morte. Né? A gente vai estar fora, né? A gente vai entrar numa outra realidade. As pessoas estão acontecendo à nossa casa e no lugar, as pessoas estão trabalhando, estão fazendo, você está dormindo, você não tá vendo, participando daquilo. Nós vamos morrer. Sabe que existem certas tradições religiosas, cristãs, inclusive, principalmente monges, que eles têm um ritual de prever sua morte. Eles ficam assim, pensando que está morto ali, até se colocam numa posição, mas não como algo meio masoquista, né, doentio. Mas a gente precisa lembrar que também a gente vai morrer. A espiritualidade cristã nos chama a prevermos a morte diante dos nossos olhos todos os dias. Aí não fique surpreso de que um dia você vai morrer, porque você sabe que vai, né? É interessante que na Bíblia, muitas vezes a morte é comparada ao sono. Bem-aventurados aqueles que dormem no Senhor. Não é assim que diz a Bíblia? É um prenúncio do sono. O Salmo 3,5 fala assim: eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. E nessa época em que a cultura do cansaço, a gente vive uma cultura, né? Estou estressado, estou trabalhando demais. Eu mesmo anunciei na minha página, anunciei essa chamada para este culto, mas eu estou precisando. Várias pessoas colocaram isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a nossa cultura da nossa fé. Mesmo nas nossas igrejas, nós somos muito ativistas, muita coisa, fazer um monte de coisa, como se o ativismo nos mostrasse a nossa espiritualidade, como muitas vezes, quando muitas vezes o ativismo mostra as nossas limitações, está prejudicando a nossa vida espiritual. Muitos pastores estressados, muito crente. Eu me lembro na minha juventude, eu trabalhava muito na igreja. E eu chegava em casa domingo à noite, e a segunda-feira era um dia terrível, minha cabeça latejava de tanta coisa que eu fazia na igreja. A gente precisa tomar cuidado, a gente precisa descansar e ajudar uns aos outros a fazer ter essa mesma preocupação. Então, lembre-se disso, 1/3 da nossa vida é gasto dormindo. Né? Então, a gente precisa descansar, a gente precisa valorizar isso. Como é a sua rotina à noite? O que você faz antes de ir para a cama? O que os seus hábitos de sono, suas dificuldades ou hábitos revelam sobre os seus amores, revelam sobre os seus medos, compromissos e confiança? Se você vai dormir e não consegue dormir de tanta preocupação, talvez aquilo seja algo que você precisa trabalhar na sua vida para desenvolver a sua espiritualidade. Bom, gente, é isso aí. Eu gostei muito de ter pego este capítulo do livro Liturgia do Ordinário, porque foi um dos capítulos que eu mais gostei. E esse assunto é fascinante. Se você não comprou o livro Liturgia do Ordinário, eu te recomendo que você faça isso. Como recomendo também que você adquira o livro de Matthew Walker, Por que Nós Dormimos. Bom, está ficando tarde, está na hora de ir para a caminha, para naná. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a tirar algum proveito disso para a sua saúde emocional, espiritual e física, e que a gente possa se encontrar uma outra vez. Deus te abençoe e Deus te guarde.